A liderança, ela consegue, na sua visão, ela está conseguindo, isso aí eu não falo da Glup, eu falo das organizações em geral, a liderança ela tem condições hoje, através de métricas claras, de entender como que a diversidade e a inclusão traz benefício direto tanto para a estratégia da empresa, quanto para a entrega de resultado. Em que etapa você acha que a gente está nessa jornada? Eu acho que a gente está numa etapa muito inicial ainda, porque as pessoas ainda não conseguem personalizar os tratamentos das pessoas, né? Porque a gente teve durante muito tempo aquela tal da história única. Então, contratava uma pessoa preta, deixava ali e estava ótimo. E aí, normalmente, essa pessoa preta era uma pessoa que tinha um currículo parecido com o da pessoa branca, né? Porque é mais confortável para o líder, porque já sei como tratar essa pessoa. E aí, quando a gente começa a falar de histórias diferentes, as coisas começam a mudar. Porque eu tenho que me adaptar para aquela pessoa. É o líder e a empresa que precisa se adaptar, e não é o contrário. E as pessoas tinham muito essa visão de, você vai entrar aqui, você tem que se moldar para ficar dentro da cultura. Mas não é isso, né? Inclusive, o Google tem uma cultura bem legal, que é a Culture Ed, que é... O significado é, cada vez que entra uma pessoa diferente, a minha cultura se adapta, né? Porque ela realmente é viva e flexível. E aí eu concordo muito com isso, porque não dá para uma cultura ser uma coisa fixa, claro. Ainda mais falando de diversidade, né? Então, quanto mais flexível for a cultura, melhor para absorver essas pessoas. Por isso que eu acho que é fácil lá na GUP, porque ela é bem abrangente, a cultura, mais fácil de adaptar. E eu não sei se você concorda, mas, Marião, uma coisa que a gente fala direto também no podcast é que a gente vê bastante tendência com relação às universidades corporativas, né? Principalmente para hard skill, assim, onde você precisa de fato ter ali especialistas. Então, é óbvio que não fazendo com que essa cultura seja viva e flexível, mas ao mesmo tempo as empresas passam a ter um papel interessante nessa nova etapa de, quem sabe, suprir esse gap que vem da sociedade, né? Então, com uma política ativa de diversidade e inclusão, você pode colocar na estratégia dessas universidades corporativas também a tirar esse gap que existe naturalmente entre grupos, digamos, as minorias maiorizadas, né? Como já dizia. São os grupos minorizados, né? Então, a gente tem muito gap para sanar, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Na real, acho que as empresas têm um perfil muito fixo do que seria um bom profissional. E aí, o que a gente considera gap é o que a gente, né, acha que é um bom profissional. Só que a gente tem que começar a pensar o contrário. Tipo, quais são as competências que a gente precisa para fazer essa cadeira funcionar? Porque muitas das vezes existe um monte de requisitos que não fazem nem sentido, né? E as pessoas não param para pensar sobre isso. Então, quanto mais a gente estipular, tipo... Falou tudo agora. O que eu preciso para entregar? Só põe uns requisitos, eu concordo. Falta talvez uma... Aí é a questão da referência. Eu acho que tem duas referências. Uma é a referência interna. Então, quanto mais pessoas presentes, inclusive em todos os níveis, né, desde a base até a liderança, você gera uma referência interna. E tem a referência externa, que são empresas que avançam mais nessa agenda, e você consegue fazer um benchmarking entre empresas, as que estão mais abertas, conseguem discutir. Quando eu estava no Facebook, Meta, né, a gente falava muito sobre fornecedores diversos em compras. Eu já trabalhei com isso também. Fiz um trabalho lá na Ambev de diversidade de fornecedores. E é super importante também, porque quando você pensa numa empresa como a Ambev, normalmente ela quer fazer negócio com aquelas empresas que vão abraçar o Brasil inteiro. Isso. Né? Mas o interessante para o país é você pegar o fornecedor pequenininho lá do lado. Você desenvolve, né? Inclusive, a gente... Eu não sei se você não pode botar um prazo de pagamento de 6 meses. Nossa. Tipo, você quebra o cara, né? O pequenininho. Com essas cases, né? Salve aí, galera da Ambev. Tamo junto aí. E a gente fala em ESG, por exemplo, tem camadas, né, que o pessoal fala. Primeiro é para dentro, né? Depois para fora. O que você faz para fazer os teus stakeholders num ambiente de inclusão e diversidade. Então, é bem interessante, mas acho que é uma jornada, né? É uma jornada. Eu costumo dizer que diversidade é trocar pneu com carro andando. Porque tem muita gente que fica, eu preciso ficar 100% dentro para depois falar para fora. Só que se você esperar isso, você nunca vai conseguir atrair as pessoas que você quer também. Porque a gente que é de recorte, a gente já está começando a entender quais são as empresas que fazem sentido para a gente. Então, se a gente não conversa como marca empregadora com essas pessoas, a gente não atrai. Sim. E aí fica esse ciclo, não vai conseguir resolver. Então, tem que ser ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu faço a parte
parte interna, né? Eu fortaleço meus grupos de afinidade, eu realmente retrato o que eu estou fazendo e como eu boto isso para fora. Mas tem que ser também transparente, dá para mentir, né? E a pessoa entrar e falar, poxa, não é nada disso que eu estava esperando. Aí você perde também.